Relatou uma mulher na estrada. Era uma madrugada fria e chuvosa. A estrada estava completamente deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão e, de vez em quando, pelo clarão distante de um relâmpago. Eu já estava cansado, voltando para casa depois de muitas horas dirigindo, quando, no meio da neblina, vi uma figura parada no acostamento. Era uma mulher. Estava sozinha, encharcada pela chuva fina, usando um vestido branco que parecia colar ao corpo pela água. Ela levantava o braço pedindo carona. Pensei 2 vezes. Não é comum encontrar alguém assim, no meio da noite, no fim de uma estrada tão deserta. Mas, movido pela compaixão, parei o caminhão e ofereci ajuda. Ela subiu sem dizer quase nada, apenas sussurrou um endereço de um pequeno vilarejo próximo. Durante o caminho, tentei puxar conversa. Perguntei se estava bem, se precisava de algo, mas ela não respondia. Mantinha os olhos fixos na estrada, o rosto pálido e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Depois de alguns minutos, finalmente chegamos ao endereço indicado. Era uma casa simples, antiga, com as luzes apagadas. Olhei para o banco do passageiro para avisar que havíamos chegado. Mas o banco estava vazio. O coração disparou. Eu tinha certeza de que ela estava ali segundos antes. Desci do caminhão, confuso e trêmulo, e fui até a porta da casa. Toquei a campainha. Uma senhora idosa atendeu. Expliquei nervoso que havia dado carona para uma mulher que pediu para ser deixada naquele endereço. A senhora me encarou em silêncio por alguns segundos, até que respondeu com uma calma perturbadora. Meu filho, minha filha morreu há 10 anos nesse mesmo trecho de estrada. Ela usava um vestido branco exatamente como você descreveu. Senti minhas pernas fraquejarem. Não soube o que dizer. Apenas voltei para o caminhão, com o coração acelerado, e segui viagem, jurando a mim mesmo que nunca mais passaria por aquele lugar de madrugada. Até hoje, toda vez que penso naquela noite, sinto o mesmo arrepio percorrer meu corpo. Relato número 2. O passageiro da madrugada. Algumas caronas podem te levar direto para o inferno. Eram quase 2 horas da manhã. A estrada estava deserta, o céu carregado de nuvens escuras e o farol do caminhão mal conseguia cortar a neblina espessa que cobria o asfalto. Eu voltava de uma entrega longa, cansado, com os olhos pesados e os braços doloridos de tanto segurar o volante. O rádio chiava baixinho, mas de repente começou a tocar uma música antiga, daquelas que minha mãe ouvia quando eu era criança. O estranho é que eu tinha deixado o rádio desligado. Desviei os olhos do painel por um segundo para verificar e foi aí que vi uma figura parada no acostamento com o braço erguido pedindo carona. Era um homem, magro, alto, usava uma jaqueta preta ensopada pela chuva fina e um boné que cobria parte do rosto. Parei o caminhão devagar, com aquela sensação estranha de que não deveria ter feito isso. Mas no fundo pensei, talvez seja só alguém precisando de ajuda. Ele entrou, se sentou no banco do passageiro e fechou a porta sem dizer uma palavra. O silêncio dentro da cabine era sufocante. "Boa noite. Tá indo pra onde, parceiro?" Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele demorou alguns segundos respirando fundo antes de responder com uma voz rouca. "Pode me deixar no Calmento 66, é logo ali." Continuei dirigindo, tentando puxar assunto, mas ele não falava nada. Olhava fixamente para a frente, imóvel, como uma estátua. A cada relâmpago, eu via o reflexo do rosto dele, pálido, quase sem cor. O ar parecia ficar cada vez mais frio dentro da cabine, a ponto de eu ver minha própria respiração. Foi então que comecei a reparar em algo estranho. A jaqueta dele estava completamente seca, nenhuma gota de água, mas lá fora a chuva não parava.
O rádio começou a chiar novamente e uma voz sussurrou algo que parecia meu nome. Olhei para o painel assustado e quando voltei os olhos para o banco do passageiro, ele não estava mais lá. Fiquei paralisado por alguns segundos, o coração disparado, tentando entender o que tinha acontecido. O caminhão balançou quando passei por um buraco e, nesse instante, senti um toque gelado no meu ombro. Olhei pelo retrovisor e vi o rosto dele refletido no vidro bem atrás de mim. Pisei fundo no acelerador, quase perdendo o controle do caminhão. Ouvi uma respiração pesada, forte, bem perto do meu ouvido e uma frase dita num tom baixo, quase sussurrado. Você não deveria ter parado. Quando finalmente cheguei no quilômetro 66, o caminhão começou a falhar, como se algo sugasse a energia dele. Encostei no acostamento, tremendo. Ao olhar pela janela, percebi uma placa antiga, enferrujada, quase caída no chão, com letras borradas pela ferrugem. Aqui morreu um caminhoneiro, em 1998. O nome na placa era o mesmo que o meu passageiro tinha dito quando entrou no caminhão. Saí dali sem olhar para trás. Até hoje, sempre que passo por aquela estrada, o rádio chia sozinho e toca a mesma música antiga, como se ele ainda estivesse tentando voltar para casa. Relato número 3. O posto 319. Existem lugares na estrada onde o tempo parece parar, e alguns deles você nunca deveria entrar. Era por volta das 3h20 da manhã. Eu estava no meio da BR-319, uma rodovia conhecida por ser isolada e perigosa. A chuva fina caía, e a neblina era tão densa que parecia um lençol branco engolindo tudo à frente. O rádio do caminhão só fazia chiado, e o único som que me acompanhava era o ronco do motor e o bater constante da água no para-brisa. O tanque já estava quase na reserva, quando vi uma placa iluminada pela luz fraca dos faróis. Posto 319, 2 quilômetros. Respirei aliviado. Naquela estrada deserta, um posto poderia ser a diferença entre seguir viagem ou passar a noite no acostamento. Chegando lá, notei que algo estava estranho. O posto estava aceso, mas não havia nenhum carro, nenhum frentista, nada. O letreiro piscava e o vento fazia as bandeiras rasgadas baterem de forma irregular. Desliguei o caminhão, desci e comecei a andar pelo pátio. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração. Foi quando percebi. Havia um caminhão estacionado do outro lado, um modelo antigo, daqueles dos anos 80, com a carroceria enferrujada. A porta estava entreaberta. Resolvi me aproximar, pensando que poderia encontrar alguém ali. Boa noite, tem alguém aí? Perguntei, tentando soar confiante. Silêncio. Subi no estribo para olhar dentro da cabine e meu sangue gelou. O banco do motorista estava coberto de sangue seco e o painel tinha marcas profundas de unhas, como se alguém tivesse tentado se agarrar com força antes de morrer. De repente ouvi um som atrás de mim. Passos, lentos, arrastados, como se alguém deslizasse os pés no chão molhado. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. A luz do posto começou a piscar e então ouvi um barulho vindo da conveniência. Uma espécie de sussurro baixo, repetitivo, quase ininteligível. Abri a porta devagar e vi que as prateleiras estavam todas reviradas, os produtos caídos no chão, como se alguém tivesse saído dali com pressa. No fundo da loja havia uma porta fechada. O sussurro vinha de lá. Me aproximei, coração disparado, respiração pesada. Coloquei a mão na maçaneta gelada e antes que pudesse girá-la, ouvi um estalo. A porta abriu sozinha. Do outro lado, um homem, magro, pele pálida, olhos fundos, estava parado, imóvel. A boca se mexia rápido, murmurando algo que eu não conseguia entender. "Tá tudo bem, amigo?" perguntei, quase gaguejando. Ele então parou de falar, levantou o rosto devagar e com uma voz rouca disse: "Eles estão vindo."
Nesse instante, o gerador do posto desligou e tudo mergulhou na escuridão total. O silêncio foi quebrado por um barulho ensurdecedor, muitos passos vindo do pátio, como se dezenas de pessoas corressem em minha direção. Olhei para trás e vi silhuetas surgindo na neblina, se aproximando rápido. Eram altos, magros demais para serem humanos, e os movimentos eram contorcidos, quase quebrados. Corri desesperado de volta para o meu caminhão, mas ao tentar ligar, o motor não pegava. As luzes piscavam, o rádio chiava e, entre os ruídos, uma voz sussurrou bem clara: "Você não deveria ter parado." Foi só depois de várias tentativas que consegui ligar o caminhão e sair dali, acelerando o máximo que podia. Quando olhei pelo retrovisor, o posto não estava mais lá. Apenas estrada, neblina e escuridão. Até hoje, quando passo pela BR-319, não vejo nenhum sinal do posto 319. Mas juro pela minha vida, naquela noite ele estava lá.